Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E eu sou a Rita Bancaleiro, com a linguagem de literatura na região da Leste 1. Primeiro eu queria agradecer você que está acessando esse material, que acessou primeiro e que eu espero que acesse os futuros. Hoje a gente vai falar de inspiração. E como sempre, a primeira pergunta que eu faço é: o que é inspiração? Muito bem, inspiração, segundo o nosso dicionário, é um substantivo feminino. É a capacidade criativa dos seres humanos. O Criador jamais perde sua inspiração. É a primeira ideia repentina e momentânea, normalmente genial, uma iluminação. Muito bem, se nós estamos falando de dicionário, eu queria lembrar vocês que não é nenhuma vergonha você acessar um dicionário. Ele está aí, ele existe para nos ajudar, para nos auxiliar. Tem até uma dica que eu queria dar para vocês. Existem vários aplicativos de dicionário. Baixa um no seu celular que você vai estar sempre com ele à mão. Aí evita de você falar errado, escrever errado. Imagina você no Zap escrevendo um monte de palavras erradas, nossa. Então, esquece esse medo, essa vergonha e baixa o aplicativo no seu celular e te deixa sempre à mão, tá bom? Muito bem. Se a inspiração a fonte, se as fontes de inspiração podem ser infinitas, porque eu posso me inspirar com um livro, com uma imagem, com um filme, um desenho, coisas que alguém me falou, coisas que eu vejo, um cheiro, isso mesmo, até um cheiro pode ser uma fonte de inspiração para mim. Um paladar, eu posso comer uma comidinha e lembrar daquela comidinha que minha avó fazia e isso me dá vontade de escrever sobre a minha avó, por exemplo, né? Quando eu digo inspiração para escrever, é porque o nosso tema é literatura, mas lembrando que eu posso ter inspiração e querer dançar, querer criar uma música, né? Pintar um quadro, enfim, eu posso ter inspiração para várias ações artísticas. Mas para isso, para que eu me atente a essas inspirações, eu preciso, antes de mais nada, me atentar a uma coisa que é do ser humano, que é natural da gente, que a gente já nasce com isso, que são os 5 sentidos. Como todo mundo sabe, nós temos 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Muito bem, se eu tiver atenta a esses sentidos, se eu estiver aberta e sensitível a esses sentidos, a probabilidade de eu me inspirar com, por exemplo, um cair de uma pena é muito maior, porque eu vou estar aberta a tudo que acontece ao meu redor, com todas as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes um gesto da minha mãe, do meu irmão, pode me inspirar a escrever, por exemplo, né? Hoje eu vou dar 3 exemplos para vocês de inspiração. O primeiro exemplo vem do olfato. Esse texto é meu e foi inspirado através de um cheiro amadeirado. Eu vou ler para vocês, ele é bem curtinho e depois eu conto como foi a inspiração dele, tá bom? Muito bem. O contorno do batente era tão empoeirado que, se olhasse de uma certa distância, acreditaria estar vendo o passepartout do passepartout. Ao se aproximar, ela constatou uma porta de madeira maciça, sem pintura, velha, com algumas manchas. Manchas esbranquiçadas, escurecidas, gastas, manchas de tinta, manchas de inúmeras colorações causadas por diversos tipos de química ou simplesmente mãos sujas de gordura de uma bela batata frita. Manchas causadas pelo tempo, que mais pareciam formar desenhos, como uma pareidolia. A maçaneta redonda de ferro, com alto relevo de um bronze envelhecido, gasto e pegajoso, fez um movimento girando para a direita com um som agudo e rangido. E ao final da volta de 180 graus e um leve empurrão, revelou-se. E aí fica a imaginação de vocês. A ideia desse texto é conduzir o leitor ou o ouvinte a esse lugar, com o final que fica na criação de vocês, na imaginação de vocês. O que será que tem atrás dessa porta para você? Esse texto que eu criei foi inspirado numa aula
justamente sobre cheiro. Então, quem quiser saber mais sobre essa experiência, eu convido vocês a acessar a página da artista que proporcionou essa experiência para mim. O nome dela é Carola Braga, ela é mestranda em Poéticas Visuais pela Universidade de São Paulo, ela é bacharel em Artes Plásticas pela FAAP, ela trabalha com vídeo, com performance, com escrita, com instalação, com escultura, pintura e, é claro, cheiros, que é a mais nova pesquisa da artista. Então, quem tiver curiosidade para saber um pouquinho mais desse processo, acessa lá o site ou o Instagram da artista que vocês vão conhecer, ela é bárbara. Um segundo exemplo que eu queria dar para vocês é também para fazer uma visita a um site, a uma página. O Johnny é artista orientador também aqui do programa vocacional. E ele fez um material muito interessante chamado Fabulando na Janela. Então, se vocês acessarem, digitarem Fabulando na Janela, vocês vão achar o vídeo do Johnny Salaberg. Nesse vídeo, ele faz uma coisa muito interessante. Ele convida você a escrever através do olhar que você tem da sua janela. Então fica aí a dica, essas duas dicas da Carola Braga e do Johnny Salaberg, para vocês se inspirarem aí ao longo da semana e escrever. A inspiração, ela também pode vir de uma memória. Por exemplo, eu quando era pequena, eu me lembro muito bem da relação que eu tinha com meu avô. Meu avô era uma pessoa muito ruim, ruim mesmo assim, sabe? Com todo mundo da família. E eu me lembro que no velório da minha avó, eu estava na garagem da casa dela e eu olhei para ele. Eu acho que eu fui a única pessoa que viu aquele homem com um olhar tão desarmado, tão angelical, sabe? E eu fiquei olhando para ele assim, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, não me lembro mais. E se eu fosse escrever sobre ele hoje, eu diria mais ou menos assim, que é uma perna sobre uma outra perna, um cotovelo sobre o joelho, um queixo sobre a mão. Lá estava ele, aquele homem franzino, com um olhar longe e distante entre as flores e folhas. Certamente, naquele momento, ele estava pensando em tudo, menos nas flores e nas folhas. E aí, eu seguiria por aí. Então, para vocês perceberem que tudo pode ser uma fonte de inspiração. E eu espero que você, essa semana, lembrando que os nossos encontros não são só relacionados ao tema do dia, tá? Eles podem também servir como ferramentas para um processo que você já tenha começado. Então, eu espero que vocês acessem esse e-mail e me contem o que aconteceu nessa semana. Se vocês tiveram alguma inspiração, qual foi a fonte de inspiração, se vocês conseguiram escrever alguma coisa com essa inspiração, quais foram as dificuldades e as facilidades que vocês encontraram ao escrever ou até a ter essa percepção da fonte de inspiração. Eu queria também agora mostrar para vocês uma música, vocês devem estar ouvindo já. É uma música que eu gosto muito e que ela me dá uma inspiração de fazer pequenos movimentos, de fazer uma dança mesmo.